Olá, meus alunos! Como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim, estão se cuidando, usando a máscara, lavando as mãos. Isso, muito bem. Então, hoje nós viemos trazer a aula de história. Lembrando que a aula de ontem, nós trabalhamos data comemorativa, né? Falando sobre a origem do Dia das Mães. E hoje nós estaremos trabalhando o conteúdo de história do nosso livro didático. Então, vocês vão lá para a página 24 do nosso livro didático e nós vamos falar sobre registro da história. E vocês estão vendo que nosso cenário hoje está lotado de coisas, né, de utensílios que nós vamos, alguns vão conhecer, né, outros vão relembrar, quem já viu vai relembrar, para que nós possamos entender como se dá esse registro da história. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre documentos, então nós falamos sobre registro de nascimento, RG, CPF, então os documentos que todos os seres humanos, né, nós retiramos e que ele nos identifica para contas bancárias, né, para saber quem é quem e N outros motivos. Hoje nós vamos falar sobre as fontes históricas. Tá? E as fontes históricas, de acordo com o nosso conteúdo de hoje, elas são usadas para estudar fatos do passado. Olha aí, fazendo sentido os nossos utensílios. Então, as fontes históricas, elas servem para ser usadas para estudar a fonte do passado, ou seja, nós vamos entender como se davam os costumes das pessoas antigas, como se alimentavam, como faziam essa alimentação, os costumes de vestimentas, de maquiagens e etc. Dentro dessas fontes históricas, nós temos dois tipos. Nós temos as fontes materiais, que são os utensílios, as coisas que a gente pega, as coisas que nós usamos. E as fontes imateriais. Imateriais são as nossas lembranças e os costumes, tá? Os imateriais falam muito de dança, fala muito de crença em que se acredita, né? Fala muito dos costumes de região para região e aí sucessivamente. E nós vamos começar falando sobre a fonte escrita. A fonte escrita, ela traz aqui pra gente a escrita de uma lei, né? Que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês sabem que nós somos regidos pelas leis do nosso país, né? Existem leis trabalhistas, existem leis para criança e para adolescente, a proteção do idoso e tudo mais. Então, nós somos regidos pelas leis. E as leis, elas também são registros históricos, porque existiam leis lá atrás, por exemplo, a lei que dava liberdade aos escravos, né? Ela ficou lá atrás, mas ela está registrada. É um fato histórico e um registro histórico que ficou para nós sabermos como tudo isso aconteceu. E aí, nós entramos na parte de fontes visuais. Quando nós encontramos fotografias, pinturas e outras mais, são as fontes que nós podemos ver e que elas nos demonstram como as coisas aconteceram no passado. E aí nós temos aqui no nosso livro didático mostrando claramente as fontes visuais, que são as fotografias. Observem de 3 momentos distintos, ou seja, momentos diferentes. Nós temos aqui a fotografia de uma família. Nós percebemos que essa família é de um tempão atrás, pela forma como se vestem, o corte do cabelo, ó, aqui ó, o calçado, o tipo de calçado, até mesmo o ambiente. E olha, eles estão brincando de gangorra. Observe que a gangorra antigamente era apenas, né, uma tábua e eles brincavam de um lado para o outro, ficavam colocando contrapeso com o corpo humano. Observe isso aqui. Isso aqui é a foto de uma família, né? Brincando. Agora, olha como é diferente o tempo. Do lado nós temos uma charge. Ah, professor, o que é uma charge? Uma charge é geralmente uma fotografia ou um desenho, como nós temos aqui, e tem sempre uma crítica social. Observe que esse rapaz está queimando no sol, não é? E dizendo assim, cresça logo, preciso de uma sombra. Então, ele está fazendo uma crítica social. Por quê? Porque as pessoas estão destruindo a natureza, as matas. E aí, nós estamos ficando sem a sombra,
né? Sem a ventilação legal que é produzido pelas árvores, sem o oxigênio puro. Então ele plantou e a plantinha tá aqui bem pequenininha e ele tá pedindo que cresça logo porque ele precisa de uma sombra para não morrer queimado, não é isso? Do sol, tá, gente? Ó, do sol. E essa charge é da atualidade, né? Porque antigamente não existia charge nesse sentido, né? Essa crítica social era feita de forma diferente. E aqui nós temos, não é, uma foto feita na época do descobrimento, lá perto da Baía de Guanabara, tá? No Rio de Janeiro. Então, observe que quando nós vemos a foto, eu não sei se alguém de vocês já tiver a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara não tem nada mais a ver com esse cenário aqui, que era muito, que coisa mais linda, né? Bem natureza mesmo. Então lá já foi tudo modificado pelas transformações do tempo e a transformação humana. Então essas são as fontes visuais que nós temos dentro das fontes históricas. Aqui embaixo fala sobre o pintor dessa tela aqui, né, que foi Thomas Ender. E se você quiser saber mais alguma coisa, você entra nesse site aqui e vai descobrir sobre este belíssimo artista, tá certo? Passando a página, nós vamos para fontes orais, tá? Nós já sabemos o que é fonte histórica, que são todos aqueles documentos e utensílios que nos faz estudar sobre o passado. Já falamos sobre a parte visual, que é aquilo que nós vemos através de fotografias, né? E agora nós vamos à questão das fontes orais. As fontes orais, nós vemos através de entrevista, que é o que nós temos aqui, né? Nós temos através da entrevista. Antigamente se usava muito o rádio. Olha, um rádio antigo aqui, tá? Isso aqui é uma réplica e eu trouxe para vocês. Então, antigamente, as pessoas usavam muito o rádio, né? Para ouvir o noticiário. Então, essa também era uma fonte oral. E nós temos aqui a entrevista, né? Que foi feita com a Bedijara Caiapó, que é uma índia, né? E que ele nasceu numa aldeia, né? Essa aldeia, ela era a maior aldeia, né, dentre as outras, é como se fosse a capital, e ela coloca aqui muito claramente que eles brincavam muito, mas a brincadeira na época era pescar e caçar. E hoje, qual é a nossa brincadeira, né? Então a brincadeira de vocês foi diferente, que vocês fazem hoje é diferente da minha. Na época que eu era criança, por exemplo, eu brincava de quê? De gangorra, de pular corda, de pular amarelinha, de pular elástico, de passar anel, coisas que hoje vocês só veem quando a gente resgata essas brincadeiras. Então também é um conhecimento, é uma fonte histórica. Hoje as brincadeiras de vocês usar muito equipamento eletrônico, né? Os videogames, as próprias redes sociais, o próprio telefone, notebook. Então assim, com o passar do tempo, nós vamos tendo essa diferença na nossa convivência pela evolução da tecnologia, a evolução de tudo o que vem. Aí agora nós vamos para fontes materiais. E eu falei para vocês desde o início que as fontes materiais são as roupas, são os materiais que a gente pode pegar. São as roupas, ferramentas, materiais escolares, esculturas, acessórios, né, utensílios, que é o que eu trouxe aqui pra gente ver hoje. E na página seguinte a gente vê aqui, ó, a moeda antiga, que era o cruzeiro na época. Hoje nós usamos real. Antes era a moeda do Brasil, era o cruzeiro. E aqui nós temos, ó, a moeda de 50 cruzeiros, tá? Temos um berço de madeira, né? Que é bem diferente dos berços de hoje. O berço que o bebê dorme, né? E aqui nós temos uma jarra, né, que é bem antiga e feita de metal, e aqui alguns brinquedos que as crianças usavam. Então,
Pensando nisso, eu trouxe para vocês alguns utensílios de fonte histórica que nós podemos observar. E eu vou começar pelo brincar. Ó, antigamente existia o óleo de comida, o óleo que faz lá, faz as frituras, que frita a carne, o pastel, né? Eles vinham em lata. E esse material da lata, quando terminava o óleo, as pessoas pegavam, recortavam, ó, e faziam esse tipo de brinquedo aqui. Então, observe a base de madeira e o galinho aqui, ó. Isso era um brinquedo de criança, tá? É bonitinho, mas hoje seria sem graça para todos nós. Aí vamos lá, eu tenho uma coisa bem interessante para mostrar para vocês. Vocês lembram que a gente fala na sala de aula? Que antigamente na sala de aula nós tínhamos uma palmatória. Quando o aluno era questionado e ele respondia errado, né? Ele levava a palmatória. Eu trouxe a palmatória para mostrar para vocês. Olha aqui como que era, tá? Ela batia forte assim ou batia assim nas mãos das crianças. Olha aqui a palmatória. Foi bem interessante para trazer para vocês. Olha aqui uma cuia, tá? Isso aqui é uma composição indígena. Ó, isso aqui é um caco de coco. Eles colocavam a varinha e serviam para tomar água, tomar sopa, se alimentar. Ó, isso aqui, tá? É como se fosse uma concha, uma colher para eles. Olha o pilão. O pilão, né? Esse aqui é pequeno, que servia para machucar e colocar os temperos. Mas existia um grande, nesse mesmo estilo, com uma barra bem forte de madeira e que era para apilar o café. Esse aqui é de condimentos, de tempero, tá bom? Olha aqui. Isso aqui é o bule, que servia chá e café para as damas. Colocava aqui dentro, é de porcelana. E observem essas xícaras de porcelana legítima, antiga, bem fininha, ó, com os detalhes bem dourados, tá vendo? Isso aqui, as mulheres ricas era que podiam usar. Agora as mulheres também usavam pó de arroz. E observam, o pó da gente de hoje é bem diferente. Olha como era grande, tá? Vinha aqui dentro o pó. As latas eram assim, ó, com essas pinturas, né? Uma pintura renascentista, tá? E nós temos também aqui, ó, um porta-joia. Esse porta-joia era muito usado pelas mulheres ricas, né? Que elas abriam, ó, e tem a borboleta. Esse aqui já não toca mais devido à antiguidade. E essa bailarina ficava dançando e tocando a musiquinha, tá? Era lugar para elas guardarem as suas joias. Esse rádio eu já mostrei para vocês. Existia um bem anterior a esse aqui. Esse já é minúsculo, mas tinha um bem anterior a esse, nesse mesmo modelo, mas bem grande, gigante. E aqui nós temos também a cuia, tá? Essa cuia eles cortavam e ficava tipo assim, e usavam como prato, tá? Isso aqui ainda se usa em decoração, mas isso aqui é uma cuia e era muito usado pelos índios. E nessa fala, eu digo para vocês que nós voltamos para aquele conteúdo que eu falei. Nós temos muita influência indígena, tá? Ó, essas coisas são influências indígenas. Então, são fatos materiais. Olha que riqueza nós temos aqui. E tem muitos outros, o ferro de passar e muitos outros, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho das fontes imateriais. As fontes imateriais são as tradições. Por exemplo, festa de São João, o forró, né? A tradição de comer milho, as comidas feitas do milho, tá? Por exemplo, o samba, né? Os bonecos de Olinda, que dançam lá e a gente vê passar na televisão. Não sei se alguém já teve o prazer de vê-los pessoalmente, é muito legal. Pega uma personalidade importante, faz aquele boneco gigante e dança na avenida, né? As mulheres baianas que se vestem com aquela roupa, com aqueles colares e que fazem acarajé, que é uma cultura da Bahia, né? E aí as culturas, todos os costumes, as danças,
né? Isso são chamados de fontes imateriais, tá certo? Então foi muito legal o nosso momento hoje. A atividade de vocês está relacionada com esse conteúdo. Vocês vão responder da página 28 até a página 30 e nos encontraremos na próxima aula, se Deus nos permitir.